Olá! Chegamos numa hora muito legal, uma hora muito divertida, que eu gosto muito e eu tenho certeza que você também se amar de montão. É a hora da história. Que tal se a gente cantar uma musiquinha? Vamos lá? Música que a gente escuta e canta antes da história. Ela é bem assim e eu preciso da sua ajuda. Se você puder cantar comigo, vou ficar muito feliz. E se você puder fazer os gestos comigo, vou ficar mais feliz ainda. Felicidade em dobro. Vamos lá então? É assim. Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha em cima da montanha moram as criancinhas que gostam de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Shhh. João e Maria. Essa história foi recontada por Maurício de Souza, autor e escritor das histórias da Turma da Mônica. Era uma vez uma família muito pobre que nem tinha mais o que comer. A madrasta então disse ao marido para se livrar das crianças, deixando elas perdidas na floresta. João e Maria escutaram tudo o que ela estava planejando. E no dia seguinte, enquanto eles caminhavam para a floresta, o menino João foi pegando pedacinhos de pão e jogando migalhas pelo caminho, para marcar o caminho. Muito esperto, né? Quando eles chegaram numa clareira, o pai fez uma fogueira e disse para as crianças dormirem, enquanto ele ia colher algumas frutas com a sua mulher. João e Maria ficaram sentados junto à fogueira por muito tempo, até sentirem sono e dormir. Quando adormeceram, dormiram a noite inteira. Quando eles acordaram, já era tarde demais. Seus pais haviam sumido. João, ele estava tranquilo, porque lembra o que ele fez? Marcou o caminho com migalhas de pão. Porém, as migalhas não estavam mais lá. Quando amanheceu, ele viu que os pássaros da floresta haviam comido todas as migalhas. Ai, 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 e agora? Eles estavam perdidos, isso mesmo. João e Maria caminharam por muito tempo até que eles viram um lindo pássaro. Então as crianças o acompanharam e ficaram encantadas com ele, até que ele pousou em cima do telhado de uma casinha. Não era qualquer casinha. João e Maria chegaram perto e notaram que a casinha era feita de pão doce, coberta de bolo. As janelas eram de açúcar. Com muita fome que eles estavam, eles começaram a comer as paredes da casa, da casinha. E então, de repente, a porta se abriu e apareceu uma mulher muito velhinha, com a sua bengala
tão velhinha. Apareceu essa mulher, pegou os dois pelos braços, pelas mãos e os levou para dentro. Serviu-lhes uma comida deliciosa. Arrumou boas camas para eles dormirem. Mas na manhã seguinte isso era tudo uma farsa. A velhinha se transformou numa bruxa má. Trancou João e Maria como reféns. O João ficou preso numa gaiola e a Maria ficou refém ali, fazendo comida, alimentando, porque o que a bruxa queria fazer era engordar, deixar o João bem gordinho para comê-lo no final. Então a Maria cozinhava para o João comer e engordar. Mas a bruxa então pedia para o João mostrar o dedo para ela apertar e ver se ele já estava gordinho ou não. Então ela ia saber se já estava na hora de fazer o lanche do João, né? Mas a velha, ela não enxergava muito bem de perto. Ela era tão velha, bruxa, que a sua visão não era muito boa. E por isso, o João, que era muito esperto, ao invés de mostrar o dedinho, ele pegava um ossinho de frango e colocava pro lado de fora. Um ossinho magrelo. E então conseguiu enganar a bruxa por um bom tempo. Só que se passou um mês, isso mesmo, 30 dias. E a bruxa viu que o João não engordava, continuava magrelo. Ela perdeu a paciência. Ela mandou Maria acender o forno. Ela ia devorar o João. Mas a Maria também era muito esperta e ela disse para a bruxa que ela não sabia acender o forno. Você, por favor, dona bruxa, me mostra como acende o forno. E a bruxa caiu e foi lá bem pertinho do forno. E nisso a Maria, empurrou ela, conseguiu correr, salvar o João, libertar o João. E aí eles correram com muita pressa e bem rápido. As crianças entraram ainda na casa da bruxa, pegaram algumas guloseimas, né? Porque eles sentiam muita fome e criança, né, gosta de doce, mas tem que ter juízo para não comer demais e não fazer mal. E eles viram também algumas pérolas, uma caixinha cheia de pérolas e pedras preciosas. Eles pegaram tudo que puderam e correram. Em seguida saíram rapidinho da casa da bruxa e caminharam muito tempo. E finalmente eles encontraram a casa do seu pai. Entraram correndo e depois de muito tempo sem se verem, deram um grande e saudoso abraço. O papai, ele estava muito arrependido. E quando João e Maria souberam que a madrasta havia se cansado daquela vida e tinha ido embora, eles tiraram as pedras preciosas e as pérolas dos seus bolsos e então acabaram-se os dias de pobreza e todos eles viveram tempos muito felizes. Essa foi a hora da história. Agora eu te convido a fazer uma atividade sobre a hora da história. Você vai pegar a sua apostila nesta página e nela nós vamos fazer algumas atividades. Tem algumas perguntas, você vai me responder essas perguntas. Vou fazê-las e você observando, você responde. Combinado? Vamos lá então. Você vai pintar as respostas de acordo com o que acontece na história. Isso mesmo. Primeira pergunta para você. Você acabou de conhecer a história de quem? Será que foi a história da bruxa? A história do João e da Maria? Ou a história da Chapeuzinho Vermelho? Você vai pintar a resposta certa. Combinado? Agora, outra perguntinha aqui embaixo. Onde aconteceu a história? Você pode pintar mais de uma opção, se for o caso, se a história tiver acontecido mais de um lugar. Essa história aconteceu na floresta? Essa história em algum momento aconteceu numa cidade?
Essa história aconteceu na casa da bruxa? Qual dessas respostas você acha que é a correta? Pode ser mais de uma também. Então você vai pintar as respostas corretas. A que não estiver certa, deixa em branco, tá bom? Vamos então, última perguntinha daqui. Com o que o João foi marcando o caminho para não ficar perdido? Será que o João marcou o caminho com algumas pedrinhas? Será que ele marcou com algumas migalhas de pão? Ou será que ele marcou o caminho com flores? Ou então ele marcou o caminho com doces? Qual é a resposta certa? Você vai pintar a resposta certa, combinado? E eu tenho certeza que você está muito antenado, muito atento, porque você prestou muita atenção na história de João e Maria. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de João e Maria. Na história de João e Maria, nós vimos que as crianças, elas foram abandonadas pelos pais. A madrasta disse que deveriam deixar as crianças à sua própria sorte, ou seja, que elas cuidassem delas mesmas. Eles correram um grande perigo. Eles quase morreram. Mas felizmente, graças a Deus, tudo terminou bem e infelizmente os pais tomaram essa atitude de abandonar eles na floresta. Mas tudo aconteceu de uma forma certa, acabou dando certo no final. Mas sim, eles correram um grande perigo. E isso a gente não pode se esquecer quando a gente ouve essa história. Eu quero conversar com vocês um pouquinho e essas respostas, ou essa conversa que a gente vai ter, eu não consigo estar aí para gravar os áudios com vocês. Mas família, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, quem estiver aí e o adulto que estiver aí puder te ajudar nisso, faça isso. Grave o áudio das suas respostas e mande para mim. E mande para a professora. A professora vai gostar muito de ouvir, né, as suas respostas. Vou fazer algumas perguntas, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso e então nós vamos estar finalizando essa atividade de número 3. Você acha que existem mais crianças como João e Maria que são abandonadas pelos pais? Ou você acha que isso não acontece? Você acredita que existem crianças que também são abandonadas hoje em dia? Me diga o que você pensa sobre isso. O que é que você acha que pode acontecer com uma criança quando ela é abandonada? Quando fica sem seu pai, sua mãe ou sem alguém responsável para cuidar dela? O que será que pode acontecer com essa criança? Quero ouvir a sua resposta. Você acha que uma criança sozinha tem como se defender das maldades que as pessoas podem fazer? O que você acha? Você acha que elas podem se defender ou que elas precisam de alguém para ajudá-las, um adulto, um responsável, alguém da família? O que você pensa sobre isso? E uma outra coisa que é bem importante, sim, muito importante mesmo, você sempre está pensando sobre isso. Será que nós podemos, vocês também, crianças principalmente, será que vocês crianças podem aceitar doces ou outro tipo de comida, alguma coisa assim, de pessoas que não conhecem vocês, que vocês não conhecem, que vocês nunca viram na sua vida, pessoas estranhas? Podemos aceitar coisas de pessoas estranhas? Eu acho que não, né? Mas eu quero ouvir a sua resposta, o que você pensa sobre isso. Por que será que nós não podemos aceitar coisas de pessoas estranhas? Eu tenho certeza que a sua família já conversou muito com você sobre isso. E então, me conte um pouquinho por que é que não podemos ficar aceitando nada de pessoas estranhas. E que perigos será que você corre se você ficar confiando em pessoas estranhas? Quero ouvir a sua resposta. E eu também quero saber se você conhece algum caso de uma criança que já foi abandonada, que você gostaria de contar pra gente, ou se você já ouviu alguma história nesse sentido, que você queira contar para a professora vai ter satisfação e ficar muito feliz em ouvir sua resposta. Essa foi a atividade de número 3, a nossa aula de número 3. Terminamos
E por isso eu convido você para cantar comigo. Vamos lá? Me ajuda. Número 3, número 3. Ele vem depois do 2. Número 3, número 3. Ele vem depois do 2. Muito bem. Você arrasou em mais uma atividade. Um beijo